Ora, muito boa tarde a todos. Hoje sentei para fazer no computador uma daquelas tradicionais mensagens de Natal, desejando a todos os agentes e as agências de viagem que têm trabalhado conosco e outras que ainda não são nossas clientes, mas que pensam nisso, desejar um Feliz Natal, um ótimo Natal, mas sabem que, sinceramente, resolvi fazer uma coisa diferente. Porque num ano como este de 2020, que uma pandemia transformou o nosso ano pessoal, familiar, profissional, num autêntico pandemônio, foi uma pandemia que transformou tudo num pandemônio, ou seja, deixou os demônios à solta. Ia-me soar um pouco hipócrita ou falso, ou até uma falta de respeito com algumas das agências que tiveram que emagrecer, outras que tiveram que interromper a sua atividade profissional. Muitos dos agentes de viagem perderam os seus empregos ou a sua fonte de rendimento, pelo menos para já. Então, desejar simplesmente um Feliz Natal como se nada disso tivesse passado, eu não ia ficar bem com a minha consciência. Então resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente este ano e espero que vocês gostem. O meu nome é Alberto Costa, sou o diretor da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas, além de Portugal, operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu. Este ano, como eu estava dizendo, foi um ano em que nós tivemos que apertar os cintos, porque apesar do piloto nem sequer ter avisado, nós percebemos que foi um ano muito turbulento. Mas queria que vocês pensassem numa coisa, é que chegamos vivos até aqui. Aterrissamos vivos em 2021, coisa que nem todos os seres humanos que atravessaram 2020 tiveram essa sorte. Então, nós tivemos. E é um pouquinho baseado nisso que eu queria transmitir essa mensagem para vocês, uma mensagem de esperança. E para aqueles que me conhecem, sabem que eu gosto de contar lendas, de adoçar a boca e o espírito, a alma, o pensamento de muitas das pessoas que viajam conosco, e hoje não vai ser diferente. Acho que de tudo que estive pensando em falar para vocês agora, nesses 3 minutinhos, me ocorreu uma lenda que certamente muitos de vocês conhecem, mas que vem muito a propósito dessa época que nós estamos vivendo. É a lenda de Prometeu e Epimeteu e de Pandora. Então, recordando as aulas de mitologia, quem é que foi Prometeu e Epimeteu? Eram dois irmãos de quinta categoria, uns deuses que tinham sido chamados pelos deuses olimpianos para acabar com o tédio deles. Depois da guerra do Olimpo, em que os deuses olimpianos tinham derrotado os titãs, aquilo ficou muito chato, né? Então não acontecia nada, acabou a guerra, cada um tinha a sua função, e um dos problemas de ser eterno é exatamente esse. Depois mata o tédio se não houver nada que os anime. Então chamaram dois irmãos, um mais inteligente, mais perspicaz do que o outro, e Epimeteu, um indivíduo um pouco mais impulsivo, um pouco mais inconsequente naquilo que fazia. E esses dois irmãos foram então encarregados de criar os mortais. Bom, com Epimeteu ficou a tarefa de criar todos os animais, e ele fez isso muito bem. E Prometeu tinha ficado com a função de criar os seres humanos. Bom, o que acontece é que, pela impulsividade de Epimeteu, o que acabou acontecendo é que ele colocou os animais todos em fila e foi distribuindo senhas com características, habilidades para cada um desses animais. Então, uns deu uma carcaça para se proteger, outros deu chifres, garras, asas, enfim, foi distribuindo tudo aquilo que era necessário, velocidade, enfim, língua comprida, enfim, todas as características que foram necessárias para ele se dar bem, né?
O que acontece é que cometeu a leviandade de distribuir as senhas todas. O que aconteceu foi que, quando Prometeu tinha o homem para criar, estava tudo pronto com o irmão e ele não tinha nada para dar para o ser humano. Nesse caso, o que é que ele resolveu fazer? Resolveu invadir o Olimpo e roubou o fogo, que era exclusivo dos deuses, e roubou a astúcia. E deu ao homem o fogo e a astúcia. É exatamente por isso que vocês sabem que todos os animais têm, à exceção do homem, têm as características desde base, desde que nascem, necessárias e suficientes para se dar bem. Né? Então, uma tartaruga nasce dentro de um ovo, no meio da areia, ela sabe como é que quebra o ovo, como é que escava a areia, e não tem dúvida nenhuma para que lado é que fica o mar, e sai correndo, batendo as barbatanas antes que a primeira gaivota a coma. E assim acontece com todos os animais, à exceção do homem. Esse, se tiver o azar de nascer na mesma praia, obviamente vai ser comido ou pelo sol, ou pelos animais, ou morrer de frio, enfim. Vai se dar mal porque nós nascemos sem rigorosamente nenhuma habilidade natural. Temos, no entanto, a herança de Prometeu, ou seja, a astúcia, e tivemos o fogo. Essa ousadia e inteligência, ou sagacidade de Prometeu para ajudar a sua criatura, o humano, teve consequências, tanto para ele, que foi amarrado uma outra história, mas foi amarrado a um rochedo e vinha um urubu todas as noites, comeu o fígado dele, o fígado se recuperava, renascia, e para ser comido novamente na noite seguinte, enfim. E ao humano foi dado um castigo, não sei se pior. Depois o Prometeu ainda acabou sendo perdoado, mas o humano vive com esse castigo até hoje. E qual foi o castigo? Deus, ou Zeus, criou uma mulher lindíssima, chamada Pandora, e mandou ao mundo. E trouxe uma caixa. Todos nós já ouvimos falar da caixa, a famosa caixa de Pandora. O que essa caixa tinha de especial? Uma marca dizendo não abrir. Só tinha uma regra, não abrir. Já viram o que aconteceu, né? Pandora trouxe a caixa e, curiosa que estava, não resistiu e, obviamente, se abriu a caixa, libertando todas as desgraças que nós temos no mundo. Todas as pandemias, todas as doenças, todas as guerras, as discórdias, que hoje chamamos de fake news, enfim. E, portanto, libertou tudo isso. Só que essa caixa tinha também um único dom, que era a esperança. E o homem acabou juntando a esperança que restou da caixa de Pandora e a astúcia que tinha recebido de Prometeu, e é então, a partir daí, o único ser vivo, o único animal que consegue pensar o futuro, consegue fazer diferente, inovar, se virar, né? Vocês reparem que uma aranha faz uma teia lindíssima, nós todos nos admiramos como é que um ser tão pequeno faz autênticas obras de crochê, de tricô, com a sua saliva, mas se vocês repararem bem, aquela aranha só faz aquela teia lindíssima, sempre da mesma maneira. Ela não consegue inovar. Já nós humanos, como vocês sabem, fazemos, mesmo que não com a mesma perfeição, mas vamos nos aperfeiçoando, e se não tivermos habilidade natural, fazemos uma máquina, inventamos fibras novas, inventamos cabos novos, colocamos até nanotecnologia nessas fibras e transformamos isso em coisas lindíssimas que uma aranha, simplesmente, com todas as habilidades que Epimeteu lhe conferiu, não é capaz de fazer. Nós temos hoje em dia à nossa disposição uma série de meios de informática, de telecomunicações, como este que nós estamos utilizando, de digitalização, que no passado não existiam, e que nos permitem, a nós, agência de viagem, agentes de viagem, operadores, como é o nosso caso da Glamour,
irmos muito além dos clientes que passavam na nossa rua, no nosso bairro, até na nossa cidade. Então, basicamente, a mensagem é inove, faça alguma coisa, pense o que é que poderia atrair, cativar, encantar o seu cliente, com experiências sensoriais, fugindo um pouco dos lugares comuns, daqueles roteiros que vocês conhecem, com inúmeras cidades em que o cliente visitou uma porção delas, mas realmente não conheceu nenhuma. Privilegiem algo de novo, alguma experiência que o cliente vai memorizar, seja uma visita a um parque natural, como aqui o Parque Natural do Gerês, que temos em Portugal, seja os picos da Europa, aqui em Espanha, também muito perto, na Galiza ou nas Astúrias, seja os caminhos de Santiago, havemos de falar nisso, porque o ano que vem é um ano santo, seja uma experiência de tobogã dentro de uma mina de salgema na Áustria, em Hallstatt, seja almoçar debaixo de um túnel, numas galerias onde o cliente não imagina que possa haver tantos restaurantes debaixo da terra, quilómetros de galerias subterrâneas onde ele vai se surpreender e vai, obviamente, fazer a sua prova de vinho, ou um turismo industrial, como outro dia falamos na live passada, para visitar uma fábrica de chapéu, uma fábrica de lápis, uma fábrica de porcelana, enfim. Não importa muito qual é a experiência que introduzamos no roteiro. O que importa é que seja alguma coisa que o cliente não vai esquecer, uma experiência que ele vai guardar para a vida e que vai valorizar nesse seu roteiro de uma forma diferente daquilo que iria encontrar em qualquer catálogo de um outro grande operador que fornece uma coisa standard para todo mundo, né? Então, essa personalização, esse cuidado com cada um dos grupos, como nós temos, é um pouquinho a mensagem que eu gostava de deixar para vocês. Então, voltando ao início, usem a astúcia. Proponham experiências sensoriais, viagens e roteiros com emoção que transmitam alegria, esperança aos clientes de vocês. Do nosso lado, nós prometemos que vamos adicionar ou acrescentar o glamour que for necessário. Saúde, paz a todos vocês e às famílias. Muito obrigado.